Olá, pessoal! Estamos novamente por aqui para falar da matéria de ética, os artigos que mais caem no exame da ordem. Bom, como todos já sabem, quem não sabe, meu nome é Ana Paula e hoje eu vou falar um pouquinho do artigo 1º, as atividades privativas do advogado. Bom, questões sobre atividades privativas da advocacia geralmente vão misturar personagens, tá? Por exemplo, o personagem X, Y, Z, suas respectivas ações, vão solicitar a identificação das atividades privativas e não privativas do advogado, enfim. Aí eu venho para enfatizar o seguinte: quando eu falo privativa do advogado, é que é particular, somente o advogado pode exercer determinada função, ok? Então, o artigo 1º do Estatuto de Advocacia diz o seguinte, que são atividades privativas da advocacia, lá no parágrafo 1º, não se inclui na atividade privativa da advocacia a impetração do HC, habeas corpus, em qualquer instância ou tribunal. Atenção, turma, qualquer pessoa pode impetrar o habeas corpus, qualquer pessoa, não precisa ser advogado. Até numa folha de jornal, tu pode fazer o teu habeas corpus. Olha, os detentos fazem habeas corpus, tá, gente? Então, por favor, cuidado. Uma outra questão do artigo 1º, lá no parágrafo 3º, ele vem e fala assim, ó: é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Aqui eu peço uma atenção especial para vocês na questão da publicidade. Publicidade quer dizer divulgação, ok? Então, a tendência das questões de ética em abordar temas interconectados são exatamente para confundir a gente. Então, essa questão em particular vai focar no tema publicidade, tomem cuidado. Eu posso exercer uma atividade, eu já falei isso em um vídeo anterior, de contador e advogado? Claro que eu posso, são compatíveis. Eu posso ser um corretor de imóveis e ser um advogado? Claro que eu posso. O que eu não posso fazer é divulgar, ok? Muito bom. A próxima situação, e um exemplo de prova, tá? Que eu tô trazendo para vocês. Ó, trecho que a gente vai poder destacar aqui, ó. Montaram um consultório médico, um escritório de advocacia e na parte frontal da residência anunciaram conjuntamente, era um esposo, tá? Era o esposo e a esposa. Eles anunciaram conjuntamente no outdoor próximo os serviços médicos e advocatícios, em publicidade, que ressaltou o fato de serem casados. Então, né, um advogado, o outro médico, a gente está casado, vamos fazer junto aí o nosso consultório? Escritório, consultório, enfim. Ok. Gente, olha só, bastante atenção, tá? Porque o estatuto e o código de ética, eles não vão vedar, ou melhor, não vão proibir a utilização de um espaço físico composto para exercício de diferentes atividades profissionais, por exemplo, o coworking, sabe? Esses novos espaços onde várias pessoas ficam lá no seu computador e fazem lá a sua área específica. Isso não é proibido, então pode trabalhar um advogado ao lado de, enfim. Contudo, o artigo 40, ele vai dizer o seguinte, que são vedadas as práticas de divulgação das atividades em conjunto, conforme nós falamos aí no slide anterior. Então, atenção, em relação à utilização de outdoors e indicação de vínculos, né. Então, olha só, o artigo 40, ele diz lá no inciso 2º que o uso de outdoors, painéis luminosos ou formas assemelhadas de publicidade e aí, no quarto, a divulgação de serviços de advocacia, juntamente com a de outras atividades, ou a indicação de vínculos entre uns e outros. Então, bastante atenção nessas situações. Capítulo 2, que ele fala dos direitos do advogado. Então, eu estou trazendo para vocês o artigo 7º, no qual ele fala assim: são direitos do advogado. Inciso 2º, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência,
escrita, eletrônica, telefônica, telemática, desde que, olha a famosa expressão desde que, relativas ao exercício da advocacia. Então, bastante atenção aqui também, porque se relativas ao exercício da advocacia, é para frisar no exercício da função advocatícia. Então, a inviolabilidade é concernente ao exercício da função, ok? E aí, mais uma situação. Essa foi uma questão da prova 41 do exame da ordem, né? E aí eu vou pedir para que vocês se atentem bastante nesse detalhe. Eu até deixei em amarelinho, conforme vocês podem fazer a verificação. Então, nós temos lá o contexto, né? O juízo criminal da comarca de ABC expediu mandado de prisão preventiva em desfavor de Saulo, o qual, no momento do cumprimento da medida, telefonou para sua amiga, a advogada criminalista Janete, destaque para a advogada, rogando-lhe verbalmente que verificasse as razões daquela prisão, bem como levantasse outras informações sobre a investigação contra si instaurada. Ao se dirigir à autoridade policial responsável, Janete foi informada de que não poderia ter acesso aos autos de flagrante e nem ao ato do respectivo caderno apuratório, uma vez que não apresentou prova do mandato e os autos estão integralmente submetidos a sigilo. Com base nessas informações e considerados os direitos da advocacia, assinale a afirmativa correta. Bom, queridos, é de conhecimento de todos, né? Nós que já estamos estudando há bastante tempo, é que os advogados nós temos livre acesso, tá, aos autos. Contudo, existem algumas ressalvas, sempre tem as exceções, né? Esse é o grande problema, na verdade. Então, assim, quais seriam as exceções? A grande questão do sigilo, tá? Sempre que houver esta palavrinha sigilo, cautela, porque se está em sigilo, algum motivo deve ter. Às vezes é um sigilo porque a pessoa, né? Enfim, aqui neste caso, também tem uma outra situação. Vejam só, ele fala que na letra A, eu vou direto aqui na A, que é para vocês virem aqui as assertivas, né? A negativa de acesso aos autos, na hipótese, possui respaldo legal, uma vez que, estando os autos submetidos a sigilo, o acesso de Janete dependeria da apresentação de procuração, tá? Então, aqui é aonde eu queria chegar. Quando a investigação está sob sigilo, ela só pode ter acesso mediante procuração, ok? Esse é o caso em que há necessidade de procuração. Todas as demais, e aqui na B, por exemplo, eu fiz uma ressalva, mesmo sem procuração, ainda que submetidos a sigilo. Se não tivesse essa palavra sigilo, não haveria necessidade da procuração. Tudo bem, gente? Atenção nos detalhes, né? Sempre essa grande questão. Aqui eu fiz os apontamentos, conforme expliquei para vocês, tá? E aí, crime ligado à advocacia e falta de representante da ordem, que vai gerar nulidade, tá, gente? Então, a prisão, opa, a prisão, quando ela está relacionada ao exercício da advocacia, o que é um tema bem cobrado pela ordem, né, dos advogados, ela vai incluir questões sobre crimes não diretamente vinculados à advocacia, justamente para confundir a gente, tá? Então, ó, lá no inciso 4 e no inciso 5º, vamos lá no 4 primeiro, ó. Ter a presença de representante da ordem quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e nos demais casos a comunicação expressa seccional da ordem. E lá no 5º, não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgado, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comodidades condignas, e na sua falta, em prisão domiciliar, o que é um direito nosso, né? Um direito do advogado. Muito bem. Lá no capítulo 3, né? No capítulo 3 da inscrição do exame da ordem, ou melhor, da Ordem dos Advogados do Brasil, eu trago aqui
uma atenção especial para os casos da pessoa que está graduada no estrangeiro, lá no parágrafo segundo, né? O estrangeiro ou brasileiro, quando não graduado em direito no Brasil, ele vai ter que fazer uma prova de título de graduação obtida em instituição estrangeira, devidamente revalidar, além de atender também aos demais requisitos previstos no artigo. Então, olha só, lá no artigo 8º, ele traz no seu inciso segundo diploma ou certidão de graduação em direito obtido em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada, tá? Então tem esses critérios para que seja reconhecido aqui no Brasil. E lá no artigo 28, nós temos que a advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades, né? E aí tem todas essas situações aqui: chefe do Poder Executivo, membros do órgão do Poder Judiciário, ocupantes de cargos ou funções de direção, ocupantes ou funções vinculadas direta e indiretamente de órgão do Poder Judiciário, e para resumir, as causas de incompatibilidade aí no artigo 28 do Estatuto, né? Turma, a situação de policiais e militares na ativa é um exemplo notável de incompatibilidade definitiva, tá? Na ativa, vejam só. A questão de auditores da Receita Federal, de gerente de instituições financeiras, também são categorizados como incompatibilidade definitiva. Porém, professores, coordenadores, diretores de cursos jurídicos vão constituir uma exceção bastante notável de impedimento geral do artigo 30. Ao contrário de outros servidores públicos, né? Desculpem. Por exemplo, professores de física, de língua portuguesa ou qualquer outra disciplina que tenha um impedimento de advogar contra a entidade que os remunera, né? Olha só os pormenores aí. Então, os profissionais do magistério jurídico podem exercer sim a advocacia livremente, inclusive contra o ente que remunera. É estranho, né? Eu não conheço nenhum caso, mas pode ocorrer. Então, essa exceção que vem estabelecida no parágrafo único do artigo 30 reconhece a importância da independência acadêmica e também da contribuição desse profissional ao sistema jurídico. Então, pode sim ministrar das aulas junto com o exercício da advocacia. Ok, aqui eu coloquei mais uma vez, né? Tá lá no parágrafo único a exceção aí dos docentes. E por hoje terminamos aí com as nossas dicas sobre a matéria de ética. Mais uma vez, obrigada por estarmos juntos. Tenha uma ótima tarde.